Aleluia. Vamos orar mais uma vez, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque verdadeiramente desejamos ser saciados desta fonte. Se o Senhor saciar a sede no nosso coração, Deus, como nós cremos que o Senhor pode fazer isso, não precisaremos ir em nenhuma outra fonte, porque só Tu és a fonte de água viva. Usa essa palavra, Senhor, é a Tua palavra. Eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Usa essa palavra, Senhor, para transformar os pensamentos, para quebrar os grilhões, despedaçar as cadeias, fazer cair por terra tudo aquilo que não vem de Ti. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Você já falou para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio? Diga para ela, fala que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Amém. Aleluia. Amém. Amados, eu gostaria de compartilhar algo com você, que o Espírito de Deus vem falando ao meu coração há um tempo. E eu creio que Ele estará nessa noite trazendo luz sobre muitas coisas que você talvez não tenha entendido, o porquê tem acontecido na sua vida, o porquê você tem passado muitas vezes por tantas lutas, tantas provações. Nessa noite o Senhor vai trazer luz e Ele vai te revelar muitas coisas. Amém? Aleluia. Na última palavra que foi ministrado aqui, por mim, né? Eu falei acerca da diferença da bênção e da promessa. Quantos lembram? Amém, glória a Deus. O pastor também, há um tempo atrás, ele deu uma palavra falando sobre a diferença do ser usado e a pessoa ser aprovado. Amém? Que existe uma diferença, que nem todo mundo que é usado significa que ele é aprovado por Deus. E nós podemos ver isso de uma forma muito clara na palavra de Deus. Amém? Então, por exemplo, por que Deus pode usar qualquer pessoa? Você crê nisso? Amém? Deus pode usar qualquer pessoa, amém, igreja? Deus pode usar qualquer pessoa que Ele quiser, qualquer pessoa que Ele desejar. Por quê? Porque Ele é o Deus soberano. Isso revela a soberania de Deus. E o que é a soberania de Deus? Ele faz o que Ele bem quer, na hora que Ele quer, e Ele não deve satisfações a ninguém. Ele simplesmente é soberano. Amém? E a palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, que Ele anuncia o fim das coisas desde o início delas. Ou seja, Deus, Ele já tem um plano estabelecido. Ele já tem os seus decretos estabelecidos. E isso faz parte da soberania de Deus. Então entenda nessa noite que eu e você servimos a um Deus soberano sobre todas as coisas. Em sua mão está o governo, o domínio, a autoridade. Amém? Quando nós declaramos que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, é porque tudo aquilo que vai acontecer, Ele já sabe, Ele já está lá no final de todas as coisas, e Ele sempre existiu, Ele sempre esteve no início de todas as coisas. Amém? E Deus, dentro deste plano, dentro desses decretos, Ele vai utilizar quaisquer pessoas que Ele quiser para fazer o seu plano acontecer. Qualquer um. Por exemplo, esses dias nós ouvimos uma palavra do pastor que falava acerca de Deus usar até mesmo os nossos inimigos. Para quê? Para que neles o nome do Senhor fosse glorificado. Quantos lembram dessa palavra? Glória a Deus.
Lá em Números, no capítulo 22, nós encontramos um personagem bíblico chamado Balaão, um profeta, que estava inclusive em desobediência a Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando ele abria a boca, ele não conseguia falar outra coisa a não ser aquilo que Deus queria que ele falasse. E apesar da intenção do seu coração ser de amaldiçoar o povo de Deus, quando ele abria a boca, ele não sabia fazer outra coisa a não ser abençoar o povo de Deus. E ele vai fazer uma declaração: quem pode amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Quem pode? Então nós podemos ver claramente o Senhor usando até mesmo quem estava naquele momento em desobediência a Deus, mas cumprindo um plano que Deus já tinha declarado que iria se cumprir. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, vamos abrir lá, Jeremias 27. Glória a Deus. Nós vemos aqui em Jeremias 27 a profecia acerca de um rei, o rei da Babilônia. O rei por nome Nabucodonosor, e ele era um rei totalmente idólatra, totalmente contrário àquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas apesar dele estar totalmente no sentido contrário ao que Deus queria que ele estivesse, Deus vai chamar Nabucodonosor de meu servo. Uau! Jeremias 27 diz assim, versículo 6. E agora eu dei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Sim ou não, gente? É o que está escrito na minha. Meu servo. E também lhe dei todos os animais para o servirem. E todas as nações lhe servirão. E ao seu filho, e ao filho do seu filho, até que venha o tempo da sua terra. E então muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que a nação e o reino que não vier a servir Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e não colocar seus pescoços sob o jugo do rei da Babilônia, esta nação eu punirei, diz o Senhor, com a espada, com a fome, com a peste, e até eu os ter consumido pela sua mão. Escuta o que Jeremias continua falando. Portanto, não escutei os vossos profetas, nem os vossos adivinhadores, nem os vossos sonhadores, nem vossos encantadores, nem os vossos feiticeiros, os quais vos falam dizendo: vós não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam uma mentira para retirar-vos da vossa terra, e eu vos lançarei dela e perecerei. Vamos ler só até aí. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Jeremias passou mais de 40 anos pregando no meio do povo de Deus. Arrependam-se. Arrependam-se. Deixem de lado a idolatria. Voltem-se ao Deus verdadeiro, porque se vocês não fizerem isso, o rei da Babilônia virá e os levará cativos para uma terra distante. Então o Senhor, ele vai chamar Nabucodonosor de meu servo, porque ele naquele momento estava cumprindo um decreto, algo que já fazia parte do plano de Deus para aquele tempo. Quantos estão me entendendo?
Só que, em contrapartida, vinham umas pessoas se dizendo usadas por Deus. Dizendo assim: não, gente, fiquem calmos. Não se apavorem. Porque Deus não vai permitir que isso aconteça conosco. Onde já se viu nós, o povo de Deus, sermos levados cativos? Não. Conversa fiada desse Jeremias. E aí Deus está falando: olha, é tudo mentira. E sabe de uma coisa? As pessoas estão à procura, hoje em dia, desses falsos profetas, que estão aos quatro cantos proclamando: vai ficar tudo bem, gente. Deus vai te prosperar, igreja. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai alcançar os lugares maravilhosos dessa terra. Isso vai acontecer? Vai. Mas para aquele que tiver em obediência aos princípios da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o que nós mais vemos hoje são espíritos enganadores. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24, que nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos profetas, e eles farão sinais, prodígios, maravilhas, com a intenção de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então não se engane, porque não é porque alguém faz sinais, prodígios e maravilhas e aparenta uma unção, não significa dizer que esta pessoa está sendo aprovada por Deus. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Mas se você entendeu isso nessa noite, e aí eu quero desvendar com você esse mistério. E aí, pastor, e agora? Como eu faço para saber se alguém, ou até eu mesmo, estou sendo aprovado por Deus? Porque se não é pela aparência de poderes, sinais miraculosos, que a gente consegue identificar se uma pessoa é ou não aprovada por Deus, então como? De que forma? Existe uma maneira de eu saber se alguém ou se eu mesmo estou sendo aprovado por Deus? Sim, amados. A palavra de Deus, ela nos revela isso. E é isso que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra em 2 Timóteo. 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 15. Quem for achando, diga amém. Quem for achando, diga aleluia. Amém. Vamos ler, acompanhe comigo aí, diz assim: procura apresentar-te aprovado a Deus, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Amém? Glória a Deus. Então, vamos pensar um pouquinho, o que é ser aprovado? Para que uma pessoa seja aprovada, ela precisa primeiro passar por um teste. Ela precisa primeiro ser experimentada. Ela primeiro precisa passar por um período de prova, para que no final
no final, não é no meio, não é quase no final, é no final, ela receba um certificado de aprovação. Esse certificado é um selo, é uma autenticidade de que aquela pessoa é legítima naquilo que passou pela prova e ela foi aprovada. Amém? Quantos aqui já ouviram falar do selo do Inmetro? Você já teve a curiosidade de ver como que um produto passa para receber esse selo do Inmetro? Ele passa por inúmeras, diversas testes, provas. E é 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para que ele seja aprovado e receba aquele selo. E aí nós, como consumidores, quando adquirimos um produto com o selo do Inmetro, nós nos sentimos o quê? Seguros. Amém? Então, quando a palavra de Deus está falando sobre ser aprovado por Deus, significa dizer então que é inevitável eu e você não passarmos por provas. Ah, meu Deus. A palavra de Deus está falando que nós devemos nos apresentar aprovados como um obreiro. E o que é o obreiro? Aquele que faz a obra. Aquele que é um ministro da parte de Deus. Pastora, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando daquela pessoa que entendeu que o sacrifício de Jesus na cruz é algo tão grandioso, é algo tão maravilhoso, é algo tão extraordinário, que por mais que ela se dedique, por mais que ela faça algo para Deus, não chegará nem perto daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Esse é o ministro, esse é o servo. Aquele que entende que foi resgatado e que agora a sua vida só tem valor se ela estiver servindo ao Senhor da sua vida, ao Deus que lhe resgatou e o livrou de toda a condenação. Amém? Então você deve se apresentar para que você seja aprovado. É necessário que você seja um obreiro. Amém? Gente, eu vou te falar uma coisa. Se tem lugar que tem serviço, é o reino de Deus. No reino de Deus cabe todo mundo. Todo mundo pode servir no reino de Deus. Pastora, mas eu não estou todo dia na igreja. Você sabia que você pode servir a Deus lá no seu trabalho? Você pode servir a Deus lá no seu condomínio. Você pode servir a Deus na internet. Você pode servir a Deus em qualquer lugar aonde você estiver. Amém? Então, para que você seja aprovado, entenda, eu sou um obreiro. Eu sou servo. Eu sou ministro. Aleluia. Como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Amados, todos nós pecamos todos os dias. Não existe ninguém mais santo do que outro. Entenda isso. A igreja não é uma reunião de pessoas com auréolas assim em cima da cabeça e somos todos as florzinhas de Jesus. Mas sabe qual que é a diferença do pecador que está sem Jesus para o pecador que entendeu o que é a cruz?
nós nos arrependemos todos os dias. E o pecado, ele não é uma prática constante. Ele é um acidente. Meu esposo hoje de manhã, no café da manhã, ele estava compartilhando comigo. Ele falou assim, amor, foi muito engraçado o que aconteceu. Eu falei, Ele falou, eu estava lá, ele foi no mercado, né? Aí ele falou, eu estava lá, dirigindo, e falando, oh Deus, eu te agradeço por esse dia, obrigado Senhor, o Senhor é maravilhoso, glória a Deus, o Senhor é bom, né? E ali naquela unção, e aí de repente veio um camarada e fechou ele assim, ó, e entrou na vaga dele, que ele ia estacionar, e ele, oh meu Deus, esse camarada aí, e aí tipo assim, a unção já, ó, Aí eu falei assim pra ele, o Espírito Santo ficou igual aquele meme do John Travolta, né? Tipo, cadê a unção? Cadê todo aquele mover, né? Mas aí ele falou assim, amor, mas na hora, me deu um negócio assim no meu coração. Eu falei, Deus me perdoa, que é isso? Eu sou de Deus. Então, essa é a diferença, amém? Porque a gente vai continuar pecando, isso é inevitável, a gente só vai parar de pecar o dia que Jesus voltar, e nós estivermos com o nosso corpo glorificado. Aí não vai mais precisar fazer dieta, lutando contra o pecado todos os dias. Então, quando a Bíblia fala de não ter do que se envergonhar, são situações na sua vida que você precisa consertar e dizer, Deus, disso eu não quero me envergonhar mais, eu quero estar diante da tua presença. Amém? Glória a Deus. E aí a palavra continua dizendo que maneja bem a palavra. Tem alguma versão que fala isso? Que maneja bem a palavra. O manejar está ligado ao você saber conduzir uma espada. Porque lá em Efésios, no capítulo 6, diz que a palavra de Deus, ela é uma espada. Então, aquele que maneja bem a espada, ou seja, não é só aquele que sabe o que está na Bíblia. Porque tem um monte de gente que sabe muito da Bíblia. Porém, o que está na Bíblia não se aplica à vida dela. E aí não adianta nada. Então, aquele que maneja bem a palavra é aquele que conhece o que está na Bíblia, aplica na sua vida e ainda divulga, evangeliza, espalha as boas novas do reino de Deus para todos aqueles que estão à sua volta. Amém? Vocês estão conseguindo entender que para ser aprovado não é uma tarefa tão fácil assim, porém é algo que é possível e que eu e você precisamos buscar todos os dias. Agora, abre comigo lá em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Mais para frente um pouco. Você quer saber como que você vai receber um selo de autenticidade, de que você é um obreiro aprovado? 1 João capítulo 5, a partir do verso 4. Acompanhe comigo a leitura que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê
que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Vamos ler só até aí, depois a gente continua. A palavra de Deus está garantindo para mim e para você uma vitória. Amém? Mas não é qualquer vitória. É uma vitória que nos fará vencer o mundo. Não é a vitória que muitos pensam assim, eu preciso de uma vitória, eu preciso pagar a minha conta no final do mês. Não, isso é pequeno demais. É uma vitória que vence o mundo. E essa vitória, ela vem através da nossa fé. Fé no quê? Na minha força? De que eu sou capaz? De que eu vou conseguir pela força do pensamento positivo? Não. A fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E sabe quem testifica que Jesus é o Filho de Deus? Diga assim comigo: o Espírito Santo. Aleluia. É por isso que é necessário ter fé. Porque é o Espírito Santo que testifica que Jesus Cristo tem significados importantíssimos para nós. Nós estamos no ano de 2024. O ano da recompensa e do reconhecimento. Da confirmação, é verdade. Eu estava pensando em outra coisa, gente. O ano da confirmação e do reconhecimento. Amém? Diga assim comigo, são 2 selos. Mais forte, diga assim comigo, são 2 selos de aprovação dos filhos de Deus. Reconhecimento e confirmação. Isso é testificação. Testificação é exatamente esses 2 selos. Amém? E a palavra de Deus está dizendo que o Espírito é quem confirma isso, é quem traz essa testificação sobre a pessoa de Jesus. Vamos continuar lendo que você já vai entender aonde eu quero chegar. Versículo 7. Porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Vamos continuar lendo, verso 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. Aleluia. Então diga assim comigo: o primeiro selo é no céu. Amém? Então o primeiro selo que eu e você recebemos de um Filho de Deus aprovado, a gente recebe ele no céu. E no céu, quem é que dá essa testificação de que nós somos aprovados? Fala aí: o Pai, a Palavra e o Espírito. Amém? Aleluia. Agora você entende, lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 13 a 17, no batismo de Jesus, o que acontece nesse episódio? João vai declarar: eu vi o céu como uma
pomba e desceu sobre ele, e se ouviu uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Primeiro selo, Jesus recebeu ali, aprovado. Amém? Você quer o céu aberto sobre a sua vida? Deseje, movendo em teu favor. Deseje que o Pai, a palavra e o Espírito digam sobre você: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia! Ganhe uma identidade no céu. Como que eu faço isso, pastora? Você já passou pelo batismo nas águas? É importante, porque o batismo nas águas te dá uma identidade no céu. Lembra daquele episódio, Atos, capítulo 19, versículo 13 a 15. Escuta essa. A Bíblia vai dizer que existiam 7 homens, filhos de um homem chamado Seva. E eles começaram a fazer exorcismos, ou seja, expulsar demônios. E como que eles faziam isso? Eles diziam assim: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Certa vez, um desses endemoniados foi para cima deles e bateu em todos os 7, rasgou as suas roupas, deixaram eles nus no meio da rua. E sabe qual que foi a declaração daquele demônio para aqueles 7 homens? O demônio disse assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? Testificação de quem você é no céu. O céu precisa saber quem é você. Por isso que é importante a igreja orar, a igreja buscar o Senhor, porque isso vai te fazer conhecido no céu. Aleluia. Então esse é o primeiro selo. E é o mais fácil de receber, viu? Porque o segundo selo, ele acontece em 2 etapas. Diga assim comigo: o segundo selo, eu recebo em 2 etapas. Preste atenção nisso. Vamos ler de novo aqui. Versículo 8. Estes e 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam em um, ou seja, é necessário que os 3 estejam em unidade acerca da aprovação que eles irão te entregar. Não é igual programa de calouro, que se tem 3 jurados e 2 decidir, você passa. Não é assim. É necessário que os 3 te confirmem, te aprovem. Meu Deus. E aí aonde que na palavra de Deus nós encontramos a expressão o Espírito e a água? Aonde que nós encontramos isso? Em João, abre comigo, João capítulo 3. Essa é a primeira etapa do segundo selo. João capítulo 3. Aleluia. Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos. E ele vai dizer assim, ó, presta atenção. Versículo 3. Respondendo-lhe Jesus,
disse: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então a primeira etapa, que é a água e o Espírito, está relacionado com eu e você nascermos de novo. E o que significa nascer de novo? Significa dizer que eu estava vestido com uma capa de velho homem. E agora eu vou me despir dessas vestes de velho homem. Que vestes são essas? É tudo aquilo que eu fazia antes de conhecer a Jesus. E que para mim era normal, para mim não tinha problema nenhum. Mas que agora, como filho de Deus, eu entendo que não faz parte mais da minha vida. Isso é nascer de novo. Então, se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Entende? Isso é você nascer de novo. É você nascer da água e do Espírito. É você dizer não para uma velha vida e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Você entende o quanto é maravilhoso quando nós temos a oportunidade de consertar os erros da nossa vida? Quando a gente vem para Jesus, Jesus dá para nós uma folha em branco e diz assim: vamos escrever uma nova história? Esquece aquilo que passou. Esquece, abandona. Se arrepende, deixa. E vamos escrever algo novo. É essa a proposta de Jesus para mim e para você, quando Ele diz: vem, eu quero te fazer nascer da água e do Espírito. Eu quero tornar novas em você todas as coisas. Aleluia. Então essa é a primeira etapa do segundo selo. É eu nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa eu passar pelo batismo. E nascer do Espírito significa dizer que agora o que habita em mim é o Espírito de Deus. Eu não vou temer mal algum, porque em mim agora habita o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Aleluia. E a segunda e a última etapa é a água e o sangue. Entenderam a primeira etapa? É a água e o Espírito. A segunda etapa é a água e o sangue. E aonde eu encontro isso na palavra de Deus? Abre comigo em João capítulo 19. Percebam que o teste, que o caminho que você precisa percorrer para chegar no final e receber o selo de aprovação da parte de Deus, o caminho vai ficando mais estreito? Vocês estão entendendo agora por que parece que as lutas na minha vida e na sua vida, parece que elas vão ficando mais difíceis, se tornando mais intensas? Quando isso estiver acontecendo, você vai falar assim: eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho da aprovação. Aleluia. João capítulo 19. Vamos ver aonde a palavra de Deus fala do sangue e da água. Fala no versículo, a partir do versículo
28. Leia comigo aí. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a Escritura, ele disse: eu tenho sede. Mas, ao invés de água, olha o que deram para ele. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram uma esponja de vinagre, pondo-a sobre um hisopo, e colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat um grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, eles não quebraram suas pernas. Mas um soldado lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Pois estas coisas foram feitas, para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. A água e o sangue está relacionado com o sofrimento de Jesus na cruz. E a gente começa a perceber que na nossa vida acontece, não, claro, não na proporção que Jesus passou, mas coisas que se assemelham a isso. Porque quantas vezes nós estamos pedindo água e o que nós recebemos em troca é o vinagre? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Mas tinha um propósito. Ele precisava receber aquele vinagre. E quando ele recebeu aquele vinagre, a Bíblia diz que ele não reclamou por isso. Ele não murmurou. Ele simplesmente disse: está consumado, ou seja, está feito. Era necessário. Sabe aquele tanto de vezes que quando você teve sede, ao invés de você receber água, o que você recebeu era vinagre? Era necessário. Era para te tornar mais forte. É para te fazer crescer. É para te fazer amadurecer. Porque filho aprovado não é menino na fé. Filho aprovado não é alguém que é inconstante, levado pelo vento. Aprovado por Deus é quem sabe receber os vinagres que a vida lhe dá. Meu Deus. E a palavra de Deus continua dizendo que por causa do sábado, estava chegando próximo às 6 horas da tarde. E para o judeu, o sábado é sagrado, eles não podem fazer nada. Então eles estavam preocupados com aqueles corpos ali na cruz, porque já estava chegando 6 horas da tarde e aqueles corpos não poderiam permanecer ali. Então eles pedem que os soldados romanos praticassem algo que era muito comum naquela época, porque a morte pela crucificação
ela era causada pela asfixia dos pulmões. Porque o pulmão ficava sem ar, não existia oxigenação no corpo e o pulmão entrava em falência. E os crucificados, eles passavam até horas ali, lutando pelo último fôlego de vida. E eles tinham o costume de estarem ali pregados, eles se apoiavam nos seus pés para suspender o corpo. Quando suspendia o corpo, respirava. Mas a dor dos cravos nas mãos e nos pés era tão intensa que não suportava. E aí, abaixava de novo. Então a quebra das pernas é para que eles não tivessem mais condições de permanecer nesse exercício, de levantar o corpo para poder respirar. E a palavra de Deus vai dizer que o primeiro soldado chega no ladrão que está do lado de Jesus, quebra suas pernas. O normal seria ele vir numa sequência, e Jesus estava bem no meio, e logo em seguida quebrar as pernas de Jesus também. Mas, porque Deus já decretou todas as coisas, ele não pôde fazer isso. Porque já existia uma profecia sobre o Messias, de que nenhum dos seus ossos lhe seria quebrado. Aleluia! Ele estava no final da sua vida, mas a palavra de Deus ainda estava soberana sobre ele. Aleluia. E ele vai então e se direciona ao outro ladrão e quebra também as suas pernas. Mas quando ele vai em direção a Jesus, ele vê que Jesus já estava morto. E para testificar que ele estava morto, ele pega uma lança e crava no seu lado. E imediatamente a palavra de Deus vai dizer, note essa expressão, imediatamente, vai ser jorrado água e sangue. O que isso tem a ver comigo, pastora? Eu quero te fazer uma pergunta. Quando Deus faz a mulher, ele tira ela da onde? Do lado. E Jesus foi ferido exatamente nessa posição, no lado, na sua costela. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela vai se referir à igreja, ela traz o sinal da mulher. Todas as vezes que você vê na palavra de Deus falando sobre a mulher, está correlacionado à igreja. Amém? É por isso que diz lá em Gênesis que a mulher pisará na cabeça da serpente, ou seja, a igreja vitoriosa de Jesus vai prevalecer contra toda hoste maligna, contra todo principado, potestade e dominadores deste mundo. A igreja de Jesus é vencedora, é vitoriosa. Amém? Acompanha comigo aqui, eu estou terminando. Então eu quero te dizer uma coisa, igreja de Jesus, igreja do Senhor, você não pode ser quebrado. A igreja de Jesus jamais será quebrada. A igreja de Jesus jamais será aniquilada. A igreja de Jesus jamais vai ser destruída, porque há uma palavra sobre as nossas vidas. Mas entenda uma coisa, a igreja pode ser ferida. A igreja não pode ser quebrada, mas ela pode ser ferida. E quando ela for ferida, o que tem que jorrar dela é água e sangue. Essa é a última etapa do selo de aprovação. Quando eu e você formos feridos, porque somos igreja de Jesus, o que
precisa jorrar de nós é água e sangue. E a água e o sangue está relacionado com perdão e purificação. Quando eu e você formos feridos, para que nós sejamos aprovados por Deus, para que recebamos este selo sobre nós, o que precisa jorrar de nós é água e sangue. Porque se fomos perdoados por Jesus na cruz, precisamos perdoar uns aos outros. Porque se fomos purificados na água do batismo, precisamos purificar os nossos relacionamentos. E mantê-los santos e sadios. É por isso que você vê muita gente falando assim: eu não perdoo nada, olha o que essa pessoa me fez. E aí, de repente, tudo que ela fez estava certo, mas talvez, nesse momento, na última etapa dela receber o selo da aprovação, ao invés dela jorrar água e sangue, o que jorra dela é outra coisa. E ela perde esse selo. Diga assim comigo: misericórdia. Quero que você abra para a gente encerrar. Apocalipse 7. Aqueles que são selados. Aqueles que recebem o selo de Deus na sua vida. Olha o que está reservado para eles. É por isso que eu e você precisamos buscar esse selo sobre a nossa vida de maneira intensa, de maneira como se a nossa vida dependesse disso, porque a nossa vida depende disso. Apocalipse 7. Presta atenção. Eu encerro aqui. Versículo 2. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Você consegue compreender que tudo, até mesmo que vai acontecer nos últimos dias, depende dos filhos de Deus receberem esse selo na sua vida? Olha o quanto isso é sério. Aí agora eu gostaria que você pulasse comigo para o verso 9, que diz assim: depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, famílias, povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. Eles gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e dos 4 animais. Caíram sobre suas faces diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre e sempre, amém. Presta atenção agora, versículo 13. E um dos anciãos, respondendo, me disse: quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas e de onde eles vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse:
são aqueles que vieram da grande tribulação, lavarão as suas túnicas e tornarão brancas no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Eles não terão mais fome, não terão mais sede, não arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimenta e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Ah, meu irmão e irmã, se você entender isso, que a leve e momentânea tribulação que você passa aqui te resultará num peso de glória. Quando você estiver lá diante do trono, você vai poder dizer: que bom que eu fui aprovado, que bom que eu não desisti, que bom que eu não fiquei pelo meio do caminho, que bom que eu perdoei quem me ofendeu, que bom. Esse é o selo da aprovação dos filhos de Deus. E é por isso que nós estamos no ano da confirmação e do reconhecimento. Porque você chegará ao final desse ano com esse selo sobre a sua vida. Esse selo estará sobre a sua casa. Esse selo estará sobre a sua família. E tudo vai terá. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você.